Olá a todos, eu me chamo Francisco Anderson Paulo Rodrigues e atualmente eu curso o oitavo semestre do curso de Edificações no IFCE Campus Itapipoca. Participo de um projeto de pesquisa intitulado Construção de Bancos no âmbito da bioconstrução, onde atuo como bolsista e a minha orientadora é a professora mestra e engenheira Larissa de Freitas Gonçalves. O ramo da construção civil atualmente é um ramo que polui bastante o meio ambiente, pois há uma grande geração de resíduos que são jogados na natureza. Diante de tudo isso, tem se pensado em técnicas que visem, minimizar essas consequências negativas que futuramente iriam acarretar na sociedade. E o nosso projeto tem o objetivo de incentivar os alunos, nessa questão de sustentabilidade, aplicando uma técnica conhecida como taipa de pilão. Ela consiste basicamente em criar um sistema monolítico a partir da compactação de camadas de solo, a fim de se elevar uma parede ou, como foi proposto no projeto, os bancos. A nossa metodologia ela se dá em 4 etapas. A primeira etapa é a coleta de resíduos de construção. Eu, como bolsista, visitei algumas obras do município de Itapipoca, a fim de se conseguir algumas doações para se executar esses bancos, pois os materiais que seriam necessários era preciso para a construção das formas, além do solo que seria empregado, que era o solo do campus. A segunda etapa se deu na divulgação do tema e da pesquisa. Como estamos vivendo um tempo de pandemia, essa parte de visitar as obras e visitar as salas de aula ficou um pouco mais complicado, devido à forma presencial ser retirada, não ser uma opção para a gente. Então decidimos divulgar um vídeo, que foi, no caso, ele foi divulgado pelas redes sociais do campus, a fim de se convidar os alunos a conhecerem o projeto, a participarem da parte prática junto com a gente. E ele foi divulgado nas redes e explicando melhor como funcionaria o nosso projeto. A terceira etapa se deu na coleta e caracterização do solo. Após a divulgação do vídeo, nós coletamos, junto com alguns voluntários do próprio IFCE, cerca de 1 metro cúbico de areia, de solo, e levamos para o laboratório, tiramos as amostras e realizamos as amostras com os dados, os ensaios com os dados obtidos. Como vocês podem ver nas imagens, tem a parte de coleta do solo e os materiais que foram utilizados para análise, dos ensaios, que no caso nós realizamos dois ensaios, que foi o ensaio de granulometria e o ensaio de limite de liquidez. A quarta etapa se deu na execução dos bancos. Após os ensaios, os estudos, foi possível montar as formas com os materiais doados e com a coleta do solo foi possível umidificá-lo e assim fazer como foi proposto no projeto. Colocar camadas de solo, cerca de 15 centímetros de altura de camada, e compactá-las até atingirem uma altura de 10 centímetros. Resultados e discussões. Esse primeiro resultado, como vocês podem ver, foi acerca da análise granulométrica, o ensaio de granulometria que fizemos, e com os dados obtidos foi possível montar a curva, e conhecer melhor como era o comportamento dos grãos do nosso solo. O segundo resultado foi acerca de limite de liquidez do ensaio que fizemos, e a partir dos dados, conseguimos traçar a reta do gráfico e conhecer também como se comportaria a umidade do nosso solo, que no caso a umidade de limite de liquidez, o limite que deveria ser atingido era de 19,65%, a partir dos 25 golpes que a norma pede. De acordo com a CEPED de 1984, o solo para a taipa de pilão, o solo indicado ele deve ser um solo que tem que cumprir 4 quesitos. O primeiro deles é a fração abaixo da peneira 4,8 milímetros, tenha de 45% a 90%. O segundo é o teor de silt e argila, ele seja de 10% a 55%. A presença de pedregulhos de até 2 centímetros tem que ter uma porcentagem máxima de 45%. E o limite de liquidez tem que ser menor do que 45%. O solo do nosso campo se mostrou adequado
pois ele atendeu aos quesitos 2, 3 e 4, ficando pendente apenas o quesito 1. Pois foi necessário, né, um peneiramento do solo, pois na etapa de coleta veio muitas raízes e galhos. Ou seja, para não danificar os bancos futuramente, foi necessário um peneiramento para se retirar. Os resultados e as discussões. Como vocês podem ver nas imagens, né, os bancos foram erguidos e com alguns materiais que sobraram, né, como é o caso de madeiras, pontaletes, madeirites, foi possível, né, construir um terceiro banco e uma mesa. Conclui-se que a execução foi bem sucedida. A técnica da taipa de pilão é uma técnica viável, né, para se construir de forma mais sustentável e com menor custo. E apesar das dificuldades enfrentadas durante esse período de pandemia, né, o projeto permitiu aos alunos um aprofundamento na temática, além de vivenciar na prática através da taipa de pilão, os assuntos abordados, né, tanto nas disciplinas de mecânica dos solos e técnicas da construção civil, né, como eles aprenderam também a temática a respeito de sustentabilidade. Essas foram as nossas referências. Desde já eu quero agradecer a todos que se disponibilizaram em assistir o vídeo. Muito obrigado.